A paz do Senhor, meus amados, quero ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra em João 6 e fala a respeito da multiplicação de pães e também de peixes. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por mais este momento, pelo pão de cada dia e pela sua misericórdia que tem nos consumido. Meus amados, o texto cita: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Louvado seja Deus por esta palavra. Para entendermos melhor, eu vou citar aqui o texto que se encontra em Mateus 14. O versículo 12 fala a respeito do sepultamento de um dos discípulos, chamado João. E João, ao morrer, foi sepultado e os discípulos levaram também o seu corpo para, então, o túmulo, mas também levar notícia a Jesus. E no versículo 13 vai dizer que Jesus, recebendo essa notícia, ele se retira daquela localidade e então pega o barco e vai ao deserto. Jesus, então, sabendo que ali ainda não era a sua hora, Jesus, sabendo que ele tinha uma grande missão a ser cumprida e ainda não era o momento da sua morte e ao terceiro dia da sua ressurreição, ele necessitava se retirar daquele lugar porque ele também estava sendo ameaçado de morte. E então, Jesus nos dá uma grande lição neste momento. Quando ele se retira deste determinado lugar para fazer a vontade de Deus, por ser conduzido pelo Espírito Santo, isso aqui nos leva a refletir aonde estamos, o que estamos fazendo, se estamos em lugares que não glorificam a Deus. Existe um momento determinado para todas as coisas. Jesus já estava ali há um tempo, mas agora tinha necessidade de se retirar após o ocorrido. E Deus está nos direcionando que existe coisas que devemos ter posições, porque o Espírito Santo nos conduz a corrigir a nós mesmos, mas nos conduz também ao caminho certo, aos livramentos. E então, há momento que precisamos também nos retirar de lugares e termos posições como os servos de Deus. E assim Jesus foi conduzido pelo Espírito para ir a um outro lugar. Talvez você esteja aí em um lugar que já não contempla a vontade de Deus, que o Senhor já não se agrada mais da atitude daqueles que querem contigo estar. E Ele está dizendo para ti tomar uma posição, para que você venha agir, para que você venha ter disciplina por si mesmo, com suas palavras, com suas atitudes e se retirar deste lugar. Jesus se retirando, tinha também uma multidão que, sabendo dos milagres que ele operava, movidos pela curiosidade, movidos também muitos porque criam na palavra, muitos também porque iam apenas querer receber. E também é claro que não faltava os blasfemadores, não faltava aqueles que também negavam a origem de Jesus. E o nosso tempo não é diferente. Haverá ao nosso redor pessoas que irá nos admirar, pessoas que irá tentar contra aquilo que o Senhor tem feito através da nossa vida, e os blasfemadores. Mas haverá também aqueles que vão crer na palavra de Deus e vão continuar seguindo, continuar firme, recebendo da graça do Senhor. Então, aqui, meus amados, é um despertar para nossas vidas. É uma reflexão para que venhamos examinar as nossas atitudes como servos de Deus. E aqui também menciona, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Isso aqui nos dá, neste momento, uma grande lição, a qual Jesus, sendo mestre, ele sendo conduzido pelo Espírito Santo, diante de uma situação que ali se encontrava tantas pessoas, tantos ouvintes, ele neste momento está calmo. A situação agora era prover o impossível no deserto.
Talvez você diga assim, minha situação não há mais jeito, meu filho não tem mais jeito, minha filha, meu esposo, Rabasuricoma nasce, Ramanayassuricoma nasso, aquilo que está sobre o meu lar. E o Senhor está dizendo, ei, aquele que confia, aquele que, Xaramanayassuricoma nasso, obedece, aquele que sabe esperar no Senhor, haverá tranquilidade mesmo nos tempos difíceis. Talvez você esteja aí com medo por causa de tudo que está ocorrendo no mundo, por causa dessa situação da pandemia. E o Senhor está dizendo assim, aqueles que confiam no Senhor serão como o Monte Sião. Deus, Ele ainda opera milagres. Deus ainda, aleluia, continua sendo Deus. Nós mudamos, mas Ele não. E o Senhor está nos dizendo, aleluia, para mantermos a calma diante da situação e observar com os olhos da fé. Xarabassuricomanai. Ele estava ali com seus discípulos, mas ele estava ciente da situação. E eu quero te dizer, né, Manayasuricomanai, que mesmo essa situação aos teus olhos sendo impossível, Deus está dizendo, Urecomanayasurimanai, ainda há jeito. Porque Ele é Deus do impossível, Manassuricomanas. Ele é Deus que contempla, Amanayasurimanas. Para aqueles que vejam de fora e diz que esta luta não vai passar, para aqueles que blasfemam, que haverá milagre na tua casa, que haverá mudança, que haverá transformação, que haverá testemunho, Labassuricomanas. E veja só, e a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Era uma festa de tradição, mas eles se encontravam ali num lugar deserto que aparentemente não haveria festa. Aparentemente estava tudo perdido. Mas olha a lição de moral que o Senhor nos dá. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comeres? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ei, nessa situação Deus já sabe a resposta. Nessa situação o Senhor irá operar. Ele está experimentando a tua fé. Ele está observando aonde está a tua expectativa, se em Deus ou no homem. O problema é que muitas das vezes estamos criando expectativa nos outros. E o Senhor está dizendo, ei, Xaramanai, a esperança tem que estar em Cristo Jesus. Porque o homem é falho. Filipe, sendo um dos seus discípulos, vendo tanto milagres ocorrido pelo mestre, ainda ali agora, ele está também em dúvida. Porque parece algo impossível aos seus olhos. Mas o Senhor está nos garantindo, que ainda nesta situação difícil, na crise, os seus filhos, os seus servos serão nutridos pelas mãos do Senhor. O Senhor, Ele tem nutrido a minha e a tua vida. Mas é preciso ter posição, é preciso confiar, é preciso não ficar murmurando. Há muitas pessoas que acabam indo para a rede social, se lamentar da situação, e ficar falando seus medos, suas angústias. Ei, xaramanaço, Deus te convida aí para o teu quarto, para orar, ramanaço, para falar com Ele, porque Ele é um Deus que provê aqueles que confiam nele. Não é por naqueles que ficam por aí, reclamando, murmurando, falando que não devem, envergonhando a si mesmo, mas tendo posição como filho e verdadeiro convertido, aqueles que creem no Senhor, E então na sua palavra vai dizer, Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, porque cada um deles teme um pouco. Muitas vezes você olha para a situação e você olha assim, mas não tem mais nada, esse dinheiro não é suficiente. E Deus está dizendo assim, é no pouco que o Senhor faz milagre.
Ele é Deus que no pouco fornece o necessário ao seu povo. Ele é um Deus, aleluia, que nos nutre nas nossas necessidades. O problema é que nossos olhos contemplam a situação e não tem contemplado pela fé, não tem contemplado o Deus do impossível e do possível. Nessa situação é para se colocar de joelho, clamar ao Senhor, buscar primeiro, aleluia, as coisas do reino, porque as demais coisas Ele nos acrescenta todos os dias. Um verdadeiro cristão, ele não precisa ficar por aí, xaramanai, mendigando pão, porque o Senhor opera. O Senhor ouve as súplicas daqueles que alamanai, assurimanai, se prostra aos seus pés, se humilha, ramanai, ao Senhor. O Senhor provê. O milagre chegará na tua casa, lamanaço. Deus vai mudar a situação. Deus vai mostrar, lamanai, assuricomanai, aqueles que ficam por aí, cadê teu Deus, rabassurimanaço? Que Ele continua contemplando mesmo nessa crise. Que Ele continua enchendo as tuas vasilhas, ramanai, assuricomanaço. E Ele também vai contemplar uma grande transformação dentro do teu lar. Oh, xaramanai, assuricomanaço. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simeão, Pedro, disse: estar aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Mais uma vez, impõe para Jesus, o grande mestre. O que é isso para tantos? Ei, no pouco Deus faz um grande milagre. No pouco o Senhor contempla. Ai, chorecomanai, assurimanaço. E não precisamos questionar nada ao Senhor, porque Ele continua operando e respondendo aos seus, aqueles que confiam, aqueles que estão com pouca fé. O Senhor irá provar, mas irá contemplar, neste deserto, o teu celeiro, coisas novas, nutrir do Senhor, providência, e então, parece pouco, mas para Deus não é. Era o suficiente para Jesus agir naquela causa. O que você tem aí é suficiente. Você só precisa clamar e crer. Você só precisa, aleluia, estar em posição, e confiar no Senhor. E então, mais uma vez, diz assim: e disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Era muita gente. Mas ele mandou o povo assentar-se numa relva. A relva significa um lugar confortável. E o Senhor está dizendo: ei, se tranquilize nessa situação. Quando Ele manda esse povo se assentar, é porque Ele está no controle. Quando Ele está dizendo isso, é para que você venha, aleluia, se posicionar, confiar e tirar essa ansiedade do teu coração, essa angústia. Mas lembrar que Deus está te dando uma ordem para que em meio a esta dificuldade, em meio a esta tribulação, você se assente, você confie e contemple o que Deus vai fazer na tua vida. Oh, surimanassi. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os seus discípulos pelos que estavam sentados. E, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Teve abundância. Nessa dificuldade, nessa pandemia, nessa crise, vai ter abundância. Vai ter milagre. O Senhor está nos chamando, não só para nutrir as nossas necessidades temporais, mas para nutrir a nossa vida espiritual em abundância.
para tirarmos a cegueira espiritual dos nossos olhos e contemplar o impossível pela fé. Saber que o Senhor é um rei, aleluia, celestial, mas que Ele é o dono do ouro e da prata. Alabassurikomanaço. Ixi, Eremanai, Assuricomanai, vai ter alamanaço de sobra para dar àqueles que necessitam. Vai ter, Emanai, Assuricomanai, uma vida contemplada espiritual, Rebassurimanaço, para você ser preenchido e buscar as coisas do céu, Remanai, Assuricomanai, para que a salvação chegue na tua vida, para que a salvação chegue no teu lar, Ramanaço, e que a graça de Deus continue contemplando sobre a tua vida, Alabassuricomanai, sobre os teus, sobre essa situação, Manassuricomanai, Xaramanai. Oh, aleluia. E aqui diz assim que quando estavam saciados, disse o Senhor aos discípulos: recolhe os pedaços que sobrejaram para que nada se perca. Nada vai se perder. Vai ter sobra. Rei Xaramanai Assuricomanai. Porque tudo aquilo que está nas mãos do Senhor não se perde. Essa situação que você se encontra, Ricomanai Assurimanai, o Senhor está dizendo: ei, nada está perdido. Ainda a contemplar de Deus na tua história, na tua casa, Labassurimanaço. Recolheram, pois, e se encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobrejaram aos que haviam comido. Oh, glória! Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Oh, glória! Ei, o Senhor está dizendo que ele sabia já que ele seria arrebatado, se tornaria o rei celestial, e precisava se retirar mais uma vez daquele lugar para um monte. E Deus está nos chamando ao arrependimento, Leicomanai Assurimanassu. O Senhor está nos chamando a ter intimidade com Ele no nosso quarto de oração. Rimanai Assuricomanai, até o próprio Jesus, ele precisava deste momento com Deus. E eu e você não é diferente. Precisamos estar de joelhos, precisamos ter um momento a sós com Deus, para contemplar as maravilhas do Senhor, para contemplar, aleluia, as coisas celestiais. Muitas das vezes o problema é que as pessoas, eles veem Deus como o rei, mas um rei terreno. E o Senhor é um rei celestial, é um rei da vida eterna, da salvação, Manassuri Manasso. E queremos às vezes contemplar somente a Deus neste mundo, mas precisamos entender que sem Ele nada somos, que sem buscar a sua face, o verdadeiro convertimento, não entraremos nos céus, porque a porta é estreita. Muitos estão entrando pela porta larga, Labassuri Komanai. É preciso ter renúncia, é preciso recusar a nossa própria vontade, Kalabassuri Manai, para, aleluia, agir sobre a vontade do Pai. E o Senhor está nos convidando que essa multiplicação seja feita na nossa vida espiritual, que esta multiplicação seja feita na nossa família, e ela, aleluia, seja preenchida as nossas almas para contemplarmos, aleluia, as coisas dos céus, porque as temporárias o Senhor irá fornecer as nossas vidas. Então, meu irmão, receba esta palavra e saiba que na tua dificuldade, nessa situação, se você crê, se você se prostra ao Senhor, se você confia, o Senhor vai mudar. O Senhor tem ainda cura, tem libertação para mim, para a tua vida, para a tua casa, para teus familiares, para todos nós, filhos do Senhor, e aqueles que ainda não ouviram a sua palavra. Seja contemplado em nome de Jesus. Quero orar pela mim e pela tua vida neste momento. Senhor, meu Deus, Pai eterno, aleluia, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Senhor, que tu cresça e eu desapareça. Arabassuri Komanai, pois, Senhor, a honra e a glória é somente tua. Senhor, meu Deus amado, Deus da glória,
Que neste momento, Senhor, o Senhor venha contemplar os nossos corações, essa transformação, o aumento da nossa fé. Que o Senhor venha, aleluia, transformar vidas, nutrir, Senhor, as nossas necessidades espirituais, nutrir, Senhor, todas as necessidades que o Senhor sabe que necessitamos nas nossas vidas, meu Pai. Oh, Espírito Santo, onde tiver alguém abatido, alguém, Senhor, achando que esta causa não há mais jeito, que o Teu Espírito Santo contemple, ó Pai, uma grande transformação e um grande avivar. Porque assim como naquele deserto o Senhor preencheu, aleluia, a vida daquele povo com as suas necessidades, o Senhor também contemplará as nossas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas conjugais, familiares, seja elas, Senhor, meu Pai, em qual área, Alabassuri Comanai, o Senhor bem sabe e conhece das nossas vidas. Então, o Senhor nos livra do mal, do homem sanguinário, da oração contrária, e em nome de Jesus, contempla o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, abre os nossos olhos, Senhor, e retira toda cegueira espiritual. Assim que, Senhor, contempla a Tua paz sobre as nossas vidas, e o Teu livramento, em nome de Jesus, amém.